Hoje iremos falar de um dos assuntos mais em altas no mundo dos animes. Mais do que qualquer coisa que existe. Mais do que segredo do One Piece, o segredo dos Ds, a chave que abre o porão do Ataque ao Titã, ou as maldições em Jujutsu Kaisen, ou quem vence Gojo Satoru, que é nada mais nada menos do que a Aura. Personagens de animes que tem a aura, personagens que entram em cena e são a própria definição de presença. E ninguém, jamais ninguém, consegue ir contra eles. Hoje vamos falar de um dos personagens que mais tem auras. Fique até o fim do vídeo para saber mais. O primeiro da lista não é nada mais, nada menos do que Satoru Gojo, um dos personagens mais amados dos animes. Se você pensa em um personagem amado, o Satoru Gojo com certeza vai estar em cima desse personagem. Porque o que aconteceu com ele parou muitos países. Porque ele foi considerado um dos personagens melhores que tem. Carisma, poder, aura, presença. Aquelas frases que ele falou. Você até que é fortinho, ou você é fraco. Que ele era quase um vilão na própria obra para as maldições. Mas ainda assim um dos melhores personagens que já foi criado em Jujutsu Kaisen. Porque o protagonista não é muito forte não, no Itadori. Mas o Gojo supera tudo. O próximo da lista não é nada mais, nada menos que Madara Uchiha. O que, quando era mencionado o nome, deixava todo mundo shinobi com medo. Porque a mera presença dele já era assustadora. O único capaz de bater com Deus Shinobi, o Hashirama. Teve uma das melhores lutas e tudo. E quando voltou, nossa, mas como espancou o figurante. Ganhou o título de maior espancador de figurante. E ele exala a aura. Aquela cena que ele chegando na Guerra Shinobi, em cima do pilar, olhando pra todo mundo e pulando. Dizimou todo mundo, já era. Só o jutsu bola de fogo dele precisou de 5 caras do nível maior poderoso lá com o jutsu de água pra tentar bater de frente. Gaara, Naruto, Temari, ninguém comparava o poder de Uchiha Madara. O próximo da lista é ninguém mais que definiu a frase: a bondade é só um jeito mais fácil de manipular os outros, que é Aizen de Bleach. O cara era frio, calculista, o olhar intimidador, qualquer um achava que ele era só aquele protagonista bonzinho e tudo, mas manipulou toda a sociedade, se tornou um dos grandes vilões da obra, e ainda assim, na reta final do anime, ele voltou novamente para conseguir ajudar os Shinigamis que estavam perdendo. Você vê o nível que ele tem. Aquela cena dele na cadeira, toda presa, o cara foi tirar um dos selos que ele tava, ele já conseguiu tirar vários outros, e presença, sozinho, só com a cadeira, ele conseguiu derrotar vários Quincy's. O nosso próximo da lista é um daqueles que entra na frase: tamanho não é documento. Nada mais, nada menos do que nosso amado Capitão Levi. Um dos personagens mais poderosos dentro da obra de Ataque ao Titã, principalmente no quesito mais humano, ele junto com a Mikasa, é claro, mas ele estagnou com aquela cena icônica dele derrotando o o Titã Macacão, e aquela cena quando ele viu os amigos dele tudo morto, ele destruiu aquele Titã, arrancando a cabeça, tudo foi lindo. Um dos personagens muito poderosos, que exaura a aura, independente da situação, ele sempre tá sereno, calmo e sabe que vai imitar. O nosso próximo personagem da lista, vamos começar um pouco mais calmo falando, porque o que poderia definir esse personagem é que a vida dele foi moldada na palavra dor. Porque o personagem que sofreu, pode pensar no personagem que sofreu mais do que ele, mas eu acho difícil. O nome desse personagem é Guts, de Berserk. Vamos focar só na parte, ou é uma palavra muito difícil de ser colocada, né? Mas ele é a pura definição de aura, força, determinação. Cada passo que ele carrega é a mesma coisa de que algo vai dar ruim, e alguém vai morrer. E vai morrer. Mas ele é a própria definição também da palavra aura. Muitas cenas dele são muito macabras também. Cercadas de violência, cercadas de brutalidade, cercadas de dor. É um daqueles personagens onde você ama ele, ou você realmente acha que ele deve morrer mais cedo possível, porque senão nada de bom vai vir dos próximos passos que ele der. Mas não há inimigo capaz de amedrontar ele. Ele que amedrontou os inimigos. Agora, uma menção honrosa para aquele que com essa frase todo mundo vai saber: eu sou aquele que está acima de todas as raças. Scanner, o pecado do orgulho. Para vocês, qual desses personagens vocês consideram que seja mais
poderoso, que teve realmente mais intuito de ter aura, e manteve, né? Porque chegar com uma presença, tem muitos personagens de anime que chegam, mas no final são literalmente espancados. Mas ainda está faltando só um único personagem bônus, que teoricamente falando, acho que definiu essa frase de áurea. Fique para saber qual é o último personagem que poderia estar nessa lista. O nosso último personagem da lista, eu não sei muito bem se ele começou ou não isso, né, a quesito de áurea, mas foi um dos personagens que muita gente já viu muitos e muitos vídeos falando, farmando aura e depois é espancado, que é o Piccolo de Dragon Ball. É um dos personagens que mais tem isso, aquela cena no filme do Broly que ele tá parado ali, ou às vezes ele salva o Gohan, ou às vezes ele tá lutando e tudo, mas depois ele é espancado, porque é clássico, é que ele assim, ele é o formador de aura, né? Eu acho que é um dos primeiros que começaram com isso, e depois foram colocando os personagens. Só que alguns mantêm, né? Foi mostrado aqui na lista. Tem outros como o John Hoon, acho que é John Hoon o nome dele, eu erro muito o coreano. De Soleven, né? Que ele tem. O Satoru Gojo, como foi colocado aqui nos vídeos. O Sukuna. O Toji de Jujutsu Kaisen. Aí depois os animes que tá em alta. O Okarun, mesmo o Okarun sendo um idiota, mas quando ele tá na coisa da vovó turma, ele mantém aquela aura. Mas o nosso amado Piccolo manteve tudo. Mas aí, qual dos personagens você acha que tem mais aura eterna? Gostou, não gostou? Comentário abaixo, sempre são bem-vindos. Curte, comente, compartilhe, ative o sininho e pode mandar dicas também de quais outros vídeos, tipos de vídeos que vocês desejam.